amados e queridos irmãos, a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 159. Hoje vamos ouvir a mensagem sobre a oração. Na classe dos decididos já estudamos sobre o poder da oração. Então vamos cantar o hino, Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. 159, no Cantor Cristão. Vamos cantar com alegria, com entusiasmo. Apesar de muitos irmãos estarem viajando, temos irmãos no Brasil, fora do Brasil, irmãos por toda parte, e o que me alegra é que estão evangelizando, estão testemunhando. Irmão Daniel estava no Japão e deu uma Bíblia para uma senhora de 27 anos, a guia do grupo, que nunca tinha visto uma Bíblia na vida. Já pensaram? 27 anos, ela ficou emocionada de receber uma Bíblia. Hoje ele está na Coreia e levou o guia para estar na igreja, e o guia orando juntamente lá na igreja também. Uma pessoa que precisa também da graça de Deus. O que me alegra é que os irmãos, aonde vão, são o sal da terra. O sal não faz barulho, mas faz a diferença. Louvado seja Deus. Então vamos cantar o hino de número 159 no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Se você tem dificuldade de se ajoelhar, pode ficar assentado, Deus vai olhar para o seu coração. Mas se for possível, nos ajoelhemos e oremos ao Senhor. Senhor, é tão bom estarmos na Tua casa de oração, para os ensaios, para a escola bíblica dominical, vermos também as pessoas decidindo-se ao lado do Senhor Jesus Cristo, vendo também os decididos preparando-se para o batismo. Em junho teremos mais um culto de batismos, Senhor. Louvado seja o Senhor pela Tua igreja, cumprindo a missão dada pelo nosso Mestre, de irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura.
Por isso, ó Deus, damos-te graças pelos irmãos que estão viajando, mas estão testemunhando do Senhor. A Bíblia que o irmão Daniel deu para a guia lá no Japão, que o Senhor abençoe, que ela possa ler e compreender a tua palavra e ser salva. O guia coreano também, que hoje foi até a igreja, a convite do irmão Daniel. Louvado seja o Senhor. Que todos nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, proclamando a tua palavra a todas as pessoas. Guarda os nossos amados irmãos, hoje em bom número, no leste, no oeste, no norte, no sul, no Brasil e no exterior. Abençoe a todos e fortaleça a todos, Senhor, e onde estiverem, sintam a boa mão do Senhor, os guardando, protegendo e trazendo de volta em segurança. Pedimos também pelos irmãos que moram longe de nós, mas assistem aos cultos semanalmente pela internet. Nossa amada irmã Ellen Tausenfreud, lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Lá no mesmo estado, Rio Grande do Sul, também irmão Marcos, irmã Ellen Steiger. Em Santa Catarina, temos ali irmã Lene, em Porto Belo. Também oramos, ó Deus, pelo irmão Arnes, pela irmã Aina, em Florianópolis. Pedimos pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, pastor Joel, irmã Ivone, em São Paulo, irmão Andres, irmã Sibila, irmão Andrezinho e o Yanes, lá em Nova Odessa, irmã Helena, em Nova Odessa também, irmã Lloyd e outros irmãos amados, também no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no nordeste do Brasil. Que alegria de vermos hoje conosco a irmã Mônica e seus filhos, que moram lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e hoje podem estar conosco. Nos alegramos pela vida e pela presença deles em nosso meio. Pelos irmãos no exterior, oramos pela irmã Harry, lá nos Estados Unidos, ó Deus, sua família também. Oramos pela irmã Alice também, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Pedimos pelos irmãos enfermos, irmão Frederico, lá no Hospital de Clínicas, há 4 anos ali, Senhor, ajuda o teu servo. Irmão Arvido, com 93 anos, na casa de repouso. Irmã Iraci, que completou 88 anos durante a semana. Também oramos, ó Deus, pela irmã Neide, irmã Sandra cuidando dela, não podem vir ao culto. Ajude-as, ó Deus e Pai. Irmã Irene, irmã Odila, pessoas com mais idade, mas amadas pela tua igreja. Obrigado pelo carinho do irmão Luiz, da irmã Rúbia, do irmão Benício, doando uma máquina de lavar para a nossa amada irmã Zélia. Alegria que eles levaram ao coração dela, Senhor, a satisfação de sentir o carinho da igreja. Te louvamos também pelos nossos amados, queridos irmãos visitantes, Dr. Chiquini, que alegria de vê-lo em nosso meio, sua família e os demais irmãos presentes. Te louvamos pela vida de cada um e que sejam igualmente abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor. Pedimos pelo Brasil, Senhor, neste ano de eleições, que o Senhor tenha misericórdia desta nação tão oprimida pelo pecado. Muita brincadeira, Senhor, muita leviandade. Oramos pelo despertamento das igrejas no Brasil. O culto se tornou antropocêntrico, as pessoas em evidência e não mais o Senhor Jesus Cristo. Então clamamos ao Senhor, desperta os cristãos no Brasil, para orarmos e clamarmos e confessarmos os pecados, para que o Senhor liberte o Brasil dessa opressão tão grande que está vivendo, Senhor. Tanta mentira, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta maldade. Tenha misericórdia, clamamos a Ti. Como o Senhor mesmo falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor promete ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. O Brasil está gravemente enfermo e nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Pedimos pelos campos missionários apoiados pela Tua igreja, na Bolívia, no Peru, no Amazonas, lá em Tocantins, o pastor Werner Sainz, irmã Regiane, os filhos que estarão conosco em junho. Também em Israel, pastor Meno Kalischer. No Irã, pastor Youssef Nadarkhani. Na Índia, pastor Josué Tanaami. Em Papua Nova Guiné, pastor Gideon, irmã Damares e os filhos. Obrigado pela visão missionária da igreja, apoiando-os em oração e contribuições mensais também. Louvado seja o Senhor.
Pedimos que o Senhor aceite este culto, pois o prestamos com humildade, com sinceridade, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações pela tua bendita e eterna palavra. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para Mateus capítulo 6, leremos o versículo 6. Um maravilhoso sermão da montanha, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós nesta manhã. Mateus capítulo 6, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Deus havia me dado essa mensagem já no início da semana. Termina o domingo, já começo a orar pela mensagem de quarta-feira, culto de oração, pela mensagem de domingo de manhã, pela mensagem de domingo à noite, eventuais mensagens também durante a semana. E no início da semana Deus me deu esta mensagem, mas eu pedi a Senhor qual o título para a mensagem. E o título veio na sexta-feira, através da nossa amada irmã Cici. Mandei esse versículo para ela e para o Dr. Marco domingo, sexta de manhã. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E depois ela respondeu dizendo: oração, nossa chave para a vitória. Senhor, obrigado, o título está aí. Oração é a nossa chave para a vitória. É uma frase simples, mas muito profunda. Porque a Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Quantos erros evitaríamos de cometer se orássemos sem cessar? Quantos pântanos evitaríamos de entrar se orássemos sem cessar? Quantas tristezas, quantas lágrimas seriam evitadas se nós fôssemos mais bíblicos, mais cuidadosos em orar sem cessar? Porque a oração é a chave para o sucesso, que abre a porta do sucesso, da vitória. E às vezes a gente ora por uma coisa, na verdade, Deus está até operando outra. Entrou uma menina este ano aqui, filha de um ex-aluno nosso. Ele estudou aqui há uns 25 anos atrás. Hoje é comandante de uma companhia aérea. Se dizia cristão, mas não tem uma atitude genuinamente cristã. Separou-se da esposa e a filha foi mandada para cá para estudar aqui. Uma menina rebelde, difícil. E ela, no início da semana, chegou para mim na hora da saída e olhou para mim e falou assim: pastor, será que eu vou melhorar? E eu pensei, ela deve estar querendo melhorar no comportamento, porque é uma menina difícil, vítima da situação em que vive. Eu falei, claro que você vai melhorar, e eu estou orando por você. Ela foi embora. No dia seguinte, quando ela chegou, eu perguntei: e aí, você está melhor? Sim, já estou melhor, já estou começando a expelir o catarro já. Eu pensei uma coisa, mas na verdade ela resolveu até outra coisa também. Ela estava ruim, pensando que se ia melhorar fisicamente. Mas eu estou orando agora pela saúde física e pelo comportamento também, que está melhorando, graças a Deus. Em primeiro lugar, queridos, falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus é um privilégio. Todos os que conheceram os pais sabem que falar com o pai é um privilégio. Antes de meu pai falecer, eu perguntei para ele: pai, você sente saudades do seu pai, do meu avô? Que era uma pessoa muito querida, muito fiel ao Senhor. Meu pai respondeu assim: sim, eu sinto muita saudade. Eu passo ali indo para o gabinete e vejo a fotografia do meu pai, olho com respeito. E que saudades de ouvir aquelas palavras, aqueles conselhos, aquelas orientações bíblicas, aquela maneira tão serena, tão íntima, tão próxima de Deus. Pessoas diziam assim para mim: eu vejo Deus em seu pai. Falar com Deus é um privilégio. Como nós gostávamos de falar com os nossos pais terrenos, é um prazer, é um privilégio falar com o Pai Celestial. O privilégio é uma condição especial. E quando eu penso que falar com o nosso Deus é uma condição especial que Ele nos concede a todos nós,
doutos ou indoutos, versados ou não, ricos ou pobres, brancos ou negros, todos nós podemos falar com Ele a qualquer momento. É um privilégio, é uma condição especial. Não precisamos de intermediários, queridos, isso é uma satisfação imensa. Podemos falar diretamente com o nosso Senhor. Quando penso nas pessoas que não conhecem esse privilégio, a tristeza. Deus nos deu o privilégio de estarmos no alto do Monte Carmelo, e lá eu pensava muito em Elias. Nosso netinho é Elias também. Estava lá no Monte Carmelo e pensava na cena patética que não aconteceu. O povo cambaleando entre dois caminhos, Elias chamou o povo à responsabilidade. Se Baal é Deus, sirvam Baal então. Mas se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. E conclamou os 450 profetas de Baal para que erguessem um altar a Baal, colocassem ali o holocausto, a lenha, o holocausto, mas não colocassem fogo, e que clamassem ao seu Deus. Lá eu pequei pensando, que situação horrível, que situação patética, deprimente que não é. Aqueles 450 homens clamando: ah, Baal, ouve-nos, ah, Baal, responde-nos. Hoje já não fazem mais no Brasil, mas na minha infância faziam isso ainda. Em ocasiões de procissão, pegavam lancetas em algumas regiões do Brasil, na ponta de barbantes, e batiam nas costas, ia sangrar. Eu cheguei a ver isso, era horrível. Homens caminhando pela rua e aquelas lancetas batendo nas costas em autoflagelação. Os profetas de Baal fizeram isso. Os irmãos podem imaginar 450 homens sangrando na frente de todo o povo. Que coisa patética, horrível, e eles clamando, e cada vez clamando mais alto, e ainda incentivados por Elias: clame mais alto, quem sabe ele está dormindo, ele está viajando talvez, vocês dizem que ele é um Deus, então clamem ao vosso Deus. Mas não houve resposta nenhuma, nem pode haver, porque a Bíblia fala que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, mãos têm, mas não apalpam, nariz tem, mas não cheira, não podem fazer nada. E a Bíblia ainda diz: semelhantes a eles se tornem os que os servem. Insensíveis, é isso que acontece. Pessoa se torna insensível e nem percebe que está clamando e não está sendo ouvido. Amados e queridos irmãos, devemos orar, porque falar com Deus é um privilégio. Elias falou: chega, basta dessa situação patética que estamos vendo aqui, deplorável, é lamentável o que estamos vendo aqui. Reergueu o altar do Senhor que estava abandonado, colocou a lenha em cima, colocou o holocausto em cima, e mandou que se trouxessem água, fez um rego ao redor, e mandou que trouxessem e lançassem água, e de novo, a água transbordava, ensopou o holocausto, ensopou a lenha, encheu o rego de água, e clamou ao Senhor. Ó Deus, responde. Ó Deus, responde. Amados, o povo está olhando para nós. O povo está olhando para nós. O que o povo está vendo? Estamos clamando ao Senhor, o Deus eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que a nossa vida seja de intimidade com Deus, como Elias era. Porque hoje é uma leviandade muito grande, queridos. Hoje o povo está como o povo de Israel, um pouco aqui, um pouco ali. Nós temos que nos firmar no Senhor, somente no Senhor, na palavra do Senhor. Servir ao Senhor com fidelidade, para que o povo veja em nós a presença do Senhor, no nosso agir, no nosso proceder, no amor. No amor. Nossa amada irmã Zélia não tinha uma máquina, agora ela tem. Porque o amor dos irmãos faz a diferença. Porque na quarta-feira nós ouvimos:
que se teu irmão tiver necessidade, você disser vai em paz, aquenta-te e não fizer nada, a sua fé é morta. Não adianta falar e não viver. Temos que falar e viver uma vida de intimidade com o Senhor, de clamar ao Senhor, de falar com o Senhor, o privilégio de falar com o Senhor. Uma senhora chegou para mim essa semana, não é membro da igreja, chegou para mim e desgostosa com algumas situações que está vivendo e atravessando por lutas e dificuldades. Eu falei, irmã, Deus está permitindo isso para a irmã se aproximar mais do Senhor. Fala muito, mas vive pouco. Aproxime-se mais do Senhor, busque mais ao Senhor. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira pude falar com essa senhora novamente e o semblante dela já era diferente. O semblante dela já não era mais de tensão, de angústia, de problema. O semblante dela já era de harmonia, de ternura, de paz. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais íntimos nós somos. E nós podemos falar com o Senhor, com o nosso quarto, no silêncio do nosso quarto. Podemos falar com o Senhor andando pelo nosso caminho, ao nos deitarmos, ao levantarmos, em todos os momentos. Falar com o Senhor é um privilégio. Em segundo lugar, a importância da oração. Além de ser um privilégio, a importância da oração. E nós entendemos a importância da oração quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo foi de oração, continuamente orava ao Senhor. Quantas vezes o Senhor despedia da multidão, despedia os discípulos, falava, atravessem o mar e eu vou subir ao monte para orar. O Senhor Jesus Cristo, ele vivia em constante oração. E é para Ele que nós temos que olhar, é a Ele que nós temos que servir, e é semelhantes a Ele que nós temos que ser. Uma vida de constante oração. Por favor, abre Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Diz a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Além de ser um privilégio, é de extrema importância a nossa vida de oração. Mateus 14, 22 e 23. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. Quantas vezes o Senhor Jesus se isolava das pessoas, ia para um lugar para orar. Temos nós também feito assim como o nosso mestre? Ou o burburinho do dia a dia, a correria do nosso dia a dia, tira o principal da nossa vida. O mais importante da nossa vida é a vida espiritual, é a comunhão com o Senhor. Quantas tragédias seriam evitadas se nós buscássemos ao Senhor em primeiro lugar? Em primeiro lugar, busquem o meu reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse nosso mundo está tão corrido, queridos irmãos, que as pessoas estão deixando o principal de lado. Correm para cá, correm para lá, fazem isso, resolvem aquilo, e o principal fica de lado, e nos esquecemos de seguir o exemplo do Mestre, e aí usamos o nome de cristãos indevidamente, porque ser cristão não é ser membro da igreja, qualquer medíocre pode ser, mas para ser cristão tem que se parecer com Cristo. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, apelidados de cristãos, porque se pareciam com Cristo. A nossa família tem visto nós nos isolarmos em oração. No nosso aposento, no nosso quarto, orando todos os dias, para que os problemas sejam evitados. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, vemos que o Senhor Jesus passou a noite em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Ele orava incessantemente. Ele pegava o pão
antes de o partir, antes de o multiplicar, ele dava graças ao Senhor. Ele orava diante das lutas, diante das dificuldades, no Monte das Oliveiras e até mesmo na cruz. Com aquela dor que estava passando, com o sofrimento que estava passando, com os nossos pecados despejados em cima dele, o que ele fazia era orar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Temos nós nos assemelhado ao Senhor, queridos irmãos. O que sai dos nossos lábios? Palavras de adoração, de louvor, de oração incessante, ou palavras de maldição, ou palavras de condenação, ou palavras de murmuração? Oremos como o Senhor Jesus orava. Sigamos os seus passos, como acabamos de ouvir. Permita-me andar, pisar nas tuas pisadas, como lá na distante Galiléia. Meu pai era missionário na região mais pobre do Paraná, quando eu era criança. E ele, com as botas, ele pisava, ele tinha pernas compridas, pisava, e eu ia atrás tentando pisar naquela lama, nos mesmos lugares que ele pisava. Eu tentava, minhas pernas eram curtinhas, eu não conseguia, mas eu tentava. Nós temos tentado ser como o Senhor Jesus. Mais oração, menos murmuração. Mais amor, menos ódio. Nenhum ódio, na verdade, não pode haver no coração do cristão verdadeiro. Temos passado noites em oração, queridos irmãos. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão passando a noite naufragando na internet. Não estão nem navegando, estão naufragando. Para com isso, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor, porque o mal está avançando em todos os lugares do mundo, e se nós não orarmos, o mal continuará prevalecendo. Clamemos ao Senhor como o Senhor Jesus clamava. Ele orava pelos pecadores, ele orava pelos discípulos. Eu roguei por ti, Pedro. Não, Senhor, pode contar comigo, eu vou contigo até a morte. Senhor, pode contar. Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás pediu permissão para você andar, como o vento faz com o frio, mas eu roguei. Não seja autoconfiante, não confie nas suas capacidades, no seu tempo de igreja. Confie no Senhor, porque nós somos falhos. Pedro tinha espada, cortou a orelha do sumo sacerdote, do Malco, servo do sumo sacerdote, mas era um fraco. Na primeira oportunidade negou. Diante das pessoas negou o seu mestre. E o Senhor Jesus intercedendo por ele, como está intercedendo por nós agora também. A vida dele foi uma vida de oração. Subiu ao céu, e o que ele está fazendo agora à direita do Pai? Ele está intercedendo pelos pecadores e por nós que já somos salvos. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. O Senhor Jesus neste momento está intercedendo pelos pecadores. Tantos pecadores ainda não se arrependeram, ainda não buscaram ao Senhor, e Ele quer que todos sejam salvos. Ele morreu por todos. E olha que estão difundindo mentiras hoje nas igrejas por aí, queridos irmãos, dizendo que Deus escolheu um punhadinho para o céu e o resto Ele criou para queimar no inferno. Mentiras sendo pregadas nas igrejas. E quem não conhece a verdade, acredita nas mentiras. Estão aumentando as mentiras, a operação da mentira, a operação do erro. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão desviar o ouvido da verdade e vão voltar às fábulas. E é o que estamos vendo. Diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus está nesse momento à direita do Pai, intercedendo pelos pecadores, por aqueles que ainda não são salvos, que são bilhões ao redor do mundo. E eu falei para uma senhora essa semana, nós chegamos ao ponto de ter que evangelizar os membros de igreja aqui, mano. Olha o absurdo que chegamos. Temos que hoje evangelizar os membros de igreja, que não vivem como Cristo viveu,
que precisam ter uma mudança de vida e de comportamento. E o Senhor está intercedendo pelos pecadores e por nós também, que já somos salvos. Romanos 8:34, por favor, abra sua Bíblia para lá. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz a palavra do Senhor. Romanos 8:34. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E eu, pecador, não terei prazer de orar e ter comunhão com este meu Salvador, que deu a vida por mim, que morreu por mim, que foi humilhado por mim, que foi desprezado por mim, que foi moído por mim, e ainda está orando por mim? Não terei prazer? Irmãos, falar com Deus é um privilégio, oração é um privilégio. E a importância de falarmos, de orarmos continuamente, porque é isso que o Senhor está fazendo agora por mim. É isso que Ele está fazendo por cada um de nós. Meu pai sempre dizia: ninguém consegue dar rasteira em quem está de joelhos. Ninguém consegue. Eu já falei, eu peço perdão aos irmãos, mas eu cheguei a fazer isso, e lá está meu amigo Rosileu. Nós estudamos juntos nos anos 70, é uma alegria tê-lo como meu irmão, como meu amigo, de mais de 50 anos de amizade. E eu tenho que falar com vergonha, mas naquela época os meninos faziam cama de gato. Por favor, não façam isso, que eu tenho vergonha do que eu estou falando. Por exemplo, se eu estivesse conversando com o Rosileu, meu amigo de infância, vinha outro menino por detrás, disfarçado, ficava de cócoras, e aí quem estava conversando empurrava para cair. A gente achava a maior graça de fazer uma coisa dessa. E dava. Mas só fazia isso com quem estava de pé. Quem está de joelho, ninguém faz. Você já viu alguém dar rasteira em quem está de joelho? Então, cristãos, o que nós devemos fazer? De joelho. Nosso amado irmão Dr. Marco Caron, esposa da nossa amada irmã Cecília, um homem chegou lá para ele, no consultório, e reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando da vida. Dr. Marco falou assim: levanta a calça, eu quero ver o seu joelho. O homem não entendeu. O porquê? Levanta a calça, quero ver o seu joelho. E joelho liso, não tem nem calo, por isso tanto problema na sua vida. Por que tanto problema na vida das pessoas? O joelho é um joelhinho liso, não é joelho de camelo. Joelho de camelo é aquele joelho calejado, aquele joelho cheio de calo, de tanto orar ao Senhor. Irmãos, se nós orássemos mais, muitos problemas nós não teríamos, muitas dificuldades evitaríamos, muitas tristezas evitaríamos. Então, vamos clamar. Nosso Mestre está clamando por nós agora. Vamos clamar, porque Ele deseja que cada um de nós seja fiel na oração também. Em último lugar, tudo pode ser mudado através da oração. Falar com Deus é um privilégio. A importância de orar, porque o Senhor Jesus orava e continua orando por nós. E tudo pode ser mudado através da oração, queridos, tudo. O Brasil pode ser mudado através da oração, se nós clamarmos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Será que Deus não está permitindo toda essa situação porque está havendo muito descuido espiritual? Não tem muita luz piscando e pouca oração. Não tem muita batucada, muita dança. E nós já vimos aonde tem dança na Bíblia terminou mal. Em todos os lugares na Bíblia onde fala de dança terminou mal. Até na parábola do filho pródigo. Terminou com a família rachada. O filho mais velho não se reconciliou. As pessoas estão brincando de evangelho. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Tudo pode ser mudado através da oração. Durante a semana eu recebi uma mensagem, que coisa mais linda, eu até chorei. Temos aqui nosso irmão pastor João Reinaldo Purim, irmã Dulce, que devido à idade avançada já não consegue mais vir ao culto.
Mas eles trabalharam por muitos anos no Rio de Janeiro, numa favela no Rio de Janeiro. E do lado do templo tinha um centro de umbanda. Na hora do culto, aquelas batucadas no centro de umbanda, perturbando o culto, e eles cantavam e oravam ao Senhor. Um pai, uma mãe e 5 filhos pequenos. E o pastor João Reinaldo Corim, nosso vizinho, nosso amigo de longa data, irmã Dulce, pegavam presentinhos, compravam presentinhos e iam no centro de Macumba e levavam para as crianças pequenininhas naquela favela e oravam ao Senhor e clamavam ao Senhor. Clamavam em favor daquela família tão oprimida pelas trevas. Esta semana eles receberam uma mensagem. Isso foi na década de 1980. Receberam uma mensagem de uma das filhas daquele casal. Uma das filhas mandando, encontrou o endereço para mandar e escreveu: Pastor João, irmã Dulce, eu sou a fulana de tal, filha daquele casal de umbandistas do lado do templo, que vocês tanto oraram, que vocês tanto amaram, que vocês nos presentearam. Nosso pai já não vive mais, mas nós, eu e meus irmãos, estamos servindo ao Senhor. E ainda diz o nome das igrejas que estão indo lá no Rio de Janeiro. Ora que melhora. Tudo pode ser mudado através da oração. Falar com Deus é um privilégio. Quantos privilégios nós perdemos por não falarmos com Ele? Quanto de testemunho nós perdemos quando não nos assemelhamos com Ele? Porque Ele tinha e tem uma vida de oração. E tudo pode ser mudado através da oração. A moça termina com Tiago capítulo 1, versículo 16, que diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 16. Tiago 5, 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagine uma multidão servindo ao Senhor. O Brasil muda, mas tem que começar pelas igrejas. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, o povo aclamando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Recentemente passamos pelo domingo da entrada triunfal. O Senhor Jesus não se admirou com aquilo. O Senhor Jesus passou por meio daquele povo e dirigiu-se para onde? Não foi para o palácio de Herodes, não foi para o palácio de Pilatos, ele foi para o templo, porque o templo estava em bagunça, estava em puro comércio, em desordem, e não é o que estamos vendo hoje. Não é o que estamos vendo, comércio em todos os ambientes. Por isso Deus está permitindo toda essa situação, para que haja quebrantamento. Oremos para que Deus nos ajude a entrarmos no nosso aposento e orarmos, e ali secretamente Deus, vendo o quebrantamento de cada um de nós, operará uma mudança nas igrejas e no Brasil. Eu sou um otimista, sempre fui, e eu, com fé, espero um Brasil melhor, para que as nossas filhas, nossos genros, nossos netos possam crescer num país de liberdade. Tenho saudades, cresci no tempo do regime militar, governo militar, que gostam de dizer ditadura. Ditadura é hoje, não como naquela época. Naquela época havia civismo, havia ordem, havia progresso, havia respeito. O que nós fazemos aqui no Graciosa, eu aprendi nas escolas públicas, onde meu pai me colocava porque não tinha dinheiro para colocar em escola particular. Tudo que fazemos aqui aprendemos lá. O respeito, os professores, a ordem que havia nos governos militares. O Rosileu da minha época, nós estamos juntos, cantávamos o hino nacional, as crianças sabiam os hinos pátrios. Recentemente fizeram uma experiência lá na Praça da Sé, em São Paulo. Uma pessoa estava com um bom dinheiro na mão e com a câmera filmando quem soubesse cantar o hino nacional de cor. Sabe quantos? Nenhum não sabe cantar. Então, queridos, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Oração é um privilégio.
Oração é o que o Senhor Jesus viveu e vive até hoje. E falar com o Senhor, orar ao Senhor, pode mudar. Uma família de umbandistas. E pergunte para o Dr. Gil, nossa amada irmã Eliane, se não é verdade. Eles foram abordados por umbandistas que queriam causar transtorno na casa do Senhor, Quinta Betel. Mas eles, fiéis ao Senhor, não permitiram, foram processados. A igreja orou e Deus concedeu a vida. Deus é maravilhoso. Deus é o Senhor e Ele pode todas as coisas. E tudo pode ser mudado pela oração. E como nossa amada irmã Ceci escreveu, oração, a chave para a vitória. Estamos com a chave na mão? Então vamos alcançar a vitória como sempre. Que Deus abençoe assim a igreja. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias da tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Vou pedir permissão para a nossa amada irmã Thalita. Na classe dos decididos ela deu um testemunho muito lindo de que ela estava morando em Telêmaco Borba, o marido estava desempregado anos atrás e já não tinham quase nada em casa. E ela estava com uma vontade enorme de comer coxinha e bolo de chocolate. E ela sabia que se estivesse do lado do papai Altivir, o pai terreno daria, quanto mais o pai celestial. E ela orou: pai, estou com uma vontade de comer coxinha e bolo de chocolate. E não é que de tarde uma irmã da igreja foi lá pedir conselho para ela e levou umas sacolas. E na hora de ir embora, eu preciso ir, que eu preciso pegar o ônibus. E a irmã Thalita falou: as suas sacolas? Não, as sacolas são para você. Eu tenho que ir porque eu tenho que pegar. As sacolas são para você. Querem que eu diga o que tinha dentro das sacolas, ou os irmãos conseguem imaginar? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque falar com o Senhor é um privilégio. Obrigado porque o Senhor está aqui.
Não precisamos subir ao céu para falar com o Senhor. Como diz a tua palavra, não precisamos cruzar os mares para falar com o Senhor. O Senhor está aqui. Não precisa de gritos, porque o Senhor não é surdo, o Senhor ouve até o nosso sussurro. E o Senhor disse que até antes de a palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor já sabe que nós vamos falar. De modo que é um privilégio, Senhor, falar com o Senhor. E é também seguir o exemplo do teu Filho amado. Que pessoa maravilhosa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que pessoa maravilhosa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não somente aqui sobre a terra, mas agora no céu com o Senhor, orando por todos nós, para que nós não sejamos cristãos nominais, mas cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros. Nesses tempos de tanta falsificação, Senhor, de produtos, há muita falsificação também no que diz respeito à vida religiosa. Quanta gente se diz cristã, mas nega com a sua conduta, com o seu linguajar, com o seu agir. Ajuda-nos, portanto, a sermos semelhantes ao nosso Mestre, uma vida constante de oração. E obrigado porque o Senhor transforma tudo através da oração. Quando oramos ao Senhor, o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor responde. Te louvamos por essa família salva lá no Rio de Janeiro. Obrigado pelo testemunho que o nosso amado irmão Dr. Gil e irmã Eliane deram, as filhas também, diante da família umbandista, Senhor, e que também precisa da salvação. Por isso continuamos a orar, para que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é imutável. Portanto, nos abençoe para que possamos buscar mais ao Senhor, uma vida de obediência, de compromisso contigo. Obrigado pelos nossos amados e queridos, valorosos irmãos visitantes que nos honraram tanto com a presença, Senhor. Continue a abençoá-los grandemente, ricamente, ó Pai querido. E conceda a todos o pão de cada dia na porção suficiente, sem desperdício, sem exageros, Senhor. Possamos ter uma tarde de paz e a noite novamente aqui louvando ao Senhor com sinceridade e verdade. Assim oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo em chaves. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.